Começando mais um vídeo por aqui. E hoje tá diferente, porque temos mais uma integrante. Hoje vocês vão acompanhar comigo, passar um final de semana com minha sobrinha e com a minha filha, que tem 5 anos, a minha sobrinha, e minha filha tem 3 meses. Como foi tudo isso? Olha só. Então, gente, pra começar, a Laurinha é filha de meu irmão. E ela atualmente vive somente com a mãe. Meu irmão, ele não tá mais entre nós, ele faleceu. E a moça que cuidava dela, ela não teve mais condições de ficar com ela esse final de ano, né? Que a gente sabe que, felizmente, as pessoas deixam a gente na mão em cima da hora. E eu não quis deixar ela com nenhuma pessoa que eu não conhecesse. E aí a mãe dela conversou comigo se eu teria condição, né? Eu não sabia se eu teria condição, porque eu não sabia como ia ser com uma criança de 3 meses. E agora com ela de 5 anos. Só que eu já conheço, 5 não, 6. Já conheço como ela é uma criança fácil de lidar. Então, eu disse, né, que era melhor ela estar comigo do que estar com outra pessoa. O que é que vocês acham, né? Também acho que qualquer pessoa, sendo mãe ou não, sendo tia, primeiramente também, iria optar por isso. Aí, ela vai ficar aqui com a gente. Não só esse final de semana, mas vocês vão acompanhar esse final de semana com a gente. Hoje é um dia normal, a gente acordou umas 8 e pouca, arrumamos aqui o quartinho pra ela dormir aqui com a gente. Vou adiantar as coisas porque a Aurora já tá querendo mamar pra dormir de novo. E temos louça pra lavar. Laura toda vez que me pra cá que eu faça bolo pra ela, então eu tenho que dar um jeito de ir no mercado, como eu não sei. E é isso, minha gente. Ai, gente, lembra que eu falei do outro vídeo anterior sobre o carrinho? A Aurora, ela não aceitava ficar no carrinho, nem 5 minutos. Hoje eu tô aqui, terminando de lavar os pratos, fazer o café da manhã. E ela tá ali, brincando com a meia. Vez ou outra, ela resmunga, ela tal, mas eu não faço o quê? Pega ela de imediato. Eu tento ver se é só resmungando mesmo. E aí, depois eu vou e... se ela chorar mesmo, eu pego. Mas eu não pego logo assim que ela começa a resmungar, não. Pra ela entender, né, que ela também ali é um lugar confortável. Conforme ela vai me olhando e fazendo as coisas, ela fica mais tranquila. E é um exercício de repetição, né? Várias e várias vezes você vai fazendo, o bebê vai entendendo que aquilo ali não é algo ruim. Porque ele quer ficar perto da mãe, né? Não tem jeito. Ela tá perto agora dos 4 meses já, porque o mês passa muito rápido. Se eu não me engano, hoje já é 21 ou é 20. Então, 15 dias antes, mais ou menos, ela já começa a apresentar os sinais do salto do 4º mês. Que eu não vou mentir a vocês, eu tô muito ansiosa e ao mesmo tempo apreensiva pra saber como é que vai ser, porque disseram que muda tudo, né? É o sono que muda, é o humor do bebê, se torna outra criança. Por aqui a Aurora ainda ama dormir, sabe? Tem vezes que não rola a soneca como antes, mas claro, né, ela tá crescendo, querendo conhecer mais sobre o mundo e não tem condição dela ficar o tempo todo dormindo como antes. Mas eu também não me incomodo. Caso o sono dela não fique como antes, durante o dia, a gente conseguindo deixar ela assim, se entretendo, né, com algo e mantendo ela calma, eu consigo fazer as coisas. O negócio é se ela começar a chorar, e aí eu não consigo mais. Mas, vamos lá, né? Tudo como fala são fases. Não tem jeito da gente dizer se vai conseguir ou não. A outra tá ali, ó. Todo mundo tomando café. E a Laurinha gostou da minha receita do ovo, não foi, Tiago? Que é essa aqui, ó. O ovinho fica parecendo um omelete. Depois eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra ele ficar assim, cremoso. Enquanto a Laura tá dormindo, essa daqui é minha sobrinha, como eu falei. Coloquei pra poder copiar o texto, né? Porque a escola acabou, porém, tem que continuar treinando, né? Quando eu voltar pra escola, não esquecer. E também, gente, porque do vício do celular o tempo todo. É difícil manejar o tempo com a criança, já percebi. Que você faz as coisas em casa, você tem que fazer. Mas às vezes até a gente mesmo, se não perceber, a gente passa muito tempo no celular. E isso é prejudicial para eles de desenvolvimento. Eu percebi que agora ela ainda consigo controlar, dizer assim, ó, você vai parar um pouquinho. Ela ainda consegue, sabe? Não é teimosa. Mas daqui pra frente eu não sei como vai ser. Mas eu tento usar o tempo dela
da melhor forma possível, né? Tipo, incrementando outras coisas, como ela gosta muito de matemática, de escrever, ela é curiosa, então eu já aproveito isso. Mas eu quero falar com você sobre outra coisa. Eu, depois do pós-parto, agora com 3 meses, me falaram que o cabelo ia cair e tudo, mas também o médico falou a importância de continuar usando as medicações, que é as vitaminas, que a gente perde muito. Meu cabelo ainda não caiu assim, extravagante, eu não sei se vai também cair do jeito que o pessoal fala. Porém, ele tá caindo mais fio do que antes. E eu percebi, tipo, uma leve entrada aqui, tá vendo? Aqui bem pouca, mas ainda eu senti uma diferençazinha. E na minha gestação eu tomei 3 tipos de vitamina. Teve uma época que a gente ficou sem dinheiro, assim, pra comprar, que a gente tava usando. E aí, a materna, que era a mais em conta, eu usei ela. E também usei essa daqui, ó. Quando a Aurora nasceu, eu continuo usando essa. Aqui, muito boa também. E essa daqui, gente, uma coisa interessante que eu tava pesquisando é que ela realmente não é só pra gravidez. A materna, essa daqui, com o ômega 3, que é um dos componentes principais pra gente continuar usando depois do pós-parto. Principalmente pra não ter depressão, que ajuda muito. E aqui atrás ela vem falando que é pro pós-parto, no caso, pra lactante, entendeu? Ela tem o ferro também. E é uma das vitaminas mais completazinhas que tem. Claro que você pode ir no médico, pedir pra fazer os exames, tudo, ver como tá, e formular, né, individualmente as vitaminas pra você. Como no meu caso mesmo, quando eu fui fazer o meu pré-natal, eu tava com deficiência da ferritina, e eu tive que fazer, né, a aplicação na veia. E aí eu tenho que refazer agora novamente os exames, enquanto eu ainda não faço, eu tô fazendo isso. Tomando as vitaminas, não deixando de tomar, principalmente com medo, né, de o cabelo, ele ir embora. Porque quando eu fiquei agora dessa gestação, parece que eu tive outra. Nessa gestação, principalmente última, a gestação agora que eu tive, eu não mexi no cabelo em momento nenhum, assim, sabe? A última vez que eu tinha mexido no cabelo, eu tava já, se eu não me engano, com 1 mês e não sabia. Que foi quando eu dei luzes. Eu vou botar o comparativo de quanto o meu cabelo se desenvolveu na gestação. Foi uma das coisas que eu mais gostei, assim. E todo mundo fala, nossa, seu cabelo tá muito cheio, seu cabelo tá grande. Não mexe. Eu sempre fui de mexer no cabelo. Tanto que antes dela nascer, eu tava mexendo no meu cabelo. Antes de saber descobrir a gravidez, eu tava mexendo no cabelo. E eu tenho uma meta, né, de mostrar pra vocês aqui os cuidados e tal. Tô precisando de alguns produtos. Se vocês tiverem também dicas, me mande, viu? E já tá no carrinho também algumas coisas. Uma coisa que eu quero botar como hábito é sempre botar o óleo pra poder fazer uma equitação. O aplicador do reparador de pontas, né, que é importante para manter as pontas saudáveis, principalmente quando usa química. Eu só dei na raiz, não usei no meio para as pontas, porque eu quero manter ele também cacheado. Mas essa semana, principalmente, que ela vinha pra cá, eu disse, não vai ter condição não, gente, de ficar com o cabelo toda hora, tendo que fazer fitagem e tudo. Eu disse, deixa ele escovado mesmo, aí eu boto na touca, eu botei aqui uns bigodinhos pra quando soltar já sair pronto. Que duas crianças, meu filho, pra poder lidar. Não é fácil não. Hoje eu tô aqui. Já ajeitei as louças, bora fazer agora o quê? Almoço. Hoje a gente vai sair um macarrão com frango, vou temperar ele pra deixar já pronto pra semana, fica mais fácil pra mim. A água do macarrão já tá fazendo e o feijão já tá no fogo. Que eu cozinhei o ovo, deixei bem temperado, aí agora aproveitei o caldo pra poder fazer o feijão. E depois eu vou temperar o feijão mais e vou ver se vai dar certo. Eu tenho uma rotina agora, né, ultimamente, de academia tarde, que é um horário que meu esposo vai almoçar, fica com a Aurora e eu vou. Porém agora temos duas, né. Como a mãe dela tem um hábito de levar ela pra academia, eu vou tentar fazer isso, porque ela também tem algumas mães que não tem com quem deixar as filhas. E eu percebo, né, que lá na academia tem essa flexibilidade. Às vezes só pode ficar na parte de cima, que não tem a parede, não tem tanta transitação de pessoas. E aí, vamos ver, né, se hoje vai dar certo de eu levar ela comigo. Mas como eu desço de bicicleta, talvez eu tenha que descer andando. Ai, e aí eu vejo que, como é difícil a vida que tem 2 filhas, né, tipo, 2 filhos, é bem complicado. Porque a gente acaba tendo que ter que descansar, dando atenção a outra, fazer uma coisa pra outra e tal. Então, guerreiras, viu? Guerreira. A mãe é um trabalho 24/48. Vocês estão vendo um vídeo de um trabalho mais cansativo e mais satisfatório que tem, que Deus nos deu, né? Que esses são nossas heranças. Mas eu me sinto feliz sabendo que ela tá aqui, né? Protegida. Que isso é mais importante. Saber que ela tá com a pessoa que vai cuidar dela, né? E é isso que eu quero pra minha filha também, se um dia eu precisar. Ter alguém de confiança que cuide dela. Do jeito que eu cuido, sabe? Se importando. Claro que a gente sabe que mãe é mãe, né? Não tem jeito. Se a mãe for mãe mesmo, é uma mãe que vai sempre se preocupar. E em 2026, aí a gente já criou várias metas. Principalmente quando a gente iniciar a introdução alimentar de Aurora, eu quero mudar minhas panelas. Porque a gente sabe que essas panelas que a gente consome, elas, quando a gente arranha elas, né? Salta alumínios, coisas que é prejudicial até pra gente mesmo. Mas quando a gente tem filho, tem outras prioridades, né? Meu marido mesmo disse que a Aurora não vai comer frango com hormônio pra ela não ficar com a puberdade cedo. Mas eu não gosto, gente, daqueles frangos abatidos, não sei. Eu tenho um problema com isso. E frango de quintal. Ah, não como nenhum. Tem um chazinho aqui. Vou até tomar logo. Aproveitar que a hora ela tá dormindo. E vou
terminar de temperar o frango, fazer macarrão, feijão. Aí tem as roupas que eu lavei dela. Vou ajeitar também, logo. Eu não passo, gente, roupa de bebê. Não passo. Nem me julgue, que eu não passo. Eu lavo tudo certinho, não uso amaciante, mas eu também não passo. Eu falei no último vídeo com vocês sobre meu peso, né? Eu acho que eu falei no primeiro vídeo, gente, sobre isso. Eu cheguei a pesar 121 quilos. Foi, exatamente, 121 quilos. Com a gestação. E eu tava antes com 98. E aí, quando eu parei a Aurora, que eu saí de lá, eu me pesei, eu tava com 108 e alguma coisa. Aí, eu fui fazendo educação, né, amamentação, depois eu voltei pra academia. Atualmente eu estou com 113.800. Aí tem dias que fica 104.500, 113.800. E a minha meta, gente, é chegar no mínimo a 85 quilos. O povo tá falando desse monjado, que eu tô quase, quando desmamar a Aurora, tomando esse negócio. Mas eu tenho medo, sabe, dessas coisas. Eu vou esperar, olha aí, o tempo que eu vou estar amamentando a Aurora, ver o que tá aí, ver o que vai acontecer. Porque eu tô vendo o povo tudo engravidando, né? Depois desse monjado, que disse que ele corta um pouquinho o efeito dos anticoncepcionais. Mas essa não é a minha preocupação, porque eu uso o DIU mesmo, não uso hormônio. E aí, gente, é muito complicado. Desde antes dela, de perder peso pra mim, eu casei bem magrinha. Mas depois foi muito complicado perder peso. E isso me frustra, sabe? Porque... Oi, eu tava falando. E aí, eu não sou uma pessoa que tem dificuldade. Tipo, meu peso não me impede de fazer muita coisa. Eu consigo fazer muita coisa. Porque eu sou alta também, então não aparenta que eu tenho esse peso. Mas, claro que pra achar roupa, essas coisas, é bem mais difícil, porque eu tenho um quadril bem largo. E claro, né, gente, eu me preocupo com minha saúde, mais ainda agora que eu tenho filho. E quero, com certeza, né, manter um peso que seja sustentável pra eu conseguir fazer tudo. E também não ter que ficar com problema de saúde lá na frente. A gente sabe que obesidade não é brincadeira, né? Eu sou uma pessoa ativa e tudo, eu faço minhas atividades físicas, eu tento me alimentar bem. Mas eu sei que eu poderia melhorar em muita coisa. E eu tenho medo, às vezes, de diminuir a quantidade de comida porque eu tô alimentando e acabar tendo alguma deficiência de alguma vitamina tal. Queria muito ter um acompanhamento com nutricionista, só que agora nosso orçamento tá bem apertado por conta do uso imprevisto que aconteceu. Meu marido trabalha com carro e aí o carro deu um problema mesmo essa semana. Teve que gastar R$ 800 e não é brincadeira, a gente vive assim uma vida que a gente tem que correr atrás mesmo do que a gente quer. E não é fácil. A gente só trabalha mesmo pra... Não é nem luxo, não é nem luxo, é pra se sustentar mesmo. Aqui toma meu chazinho, né? De camomila. Aí antes de Aurora, eu passei pelo endócrino. Ele passou 2 medicações pra mim, uma pra ansiedade e a outra era uma medicação que a gordura saía nas fezes, que ela não deixava você absorver, ou seja, você não ia absorver gordura, mas o peso que você tinha não ia alterar. No caso, você ia ter que lutar pra você emagrecer, mas a gordura você não ia absorver, né? Mais ou menos isso. De imediato, eu comecei a sentir que essa medicação mexeu muito com o meu humor em relação a ficar muito agitada, ansiosa. Tanto que antes de engravidar dela, eu já tava fazendo o desmame, porque eu não tava mais me sentindo bem. E foi o endócrino que passou. Ele falou, não, você vai emagrecer com essas 2 medicações, porque seu problema não é questão de você comer muito, é a sua ansiedade. E isso faz com que você bote a culpa na comida, né, no caso. E eu já tive, né, compulsão alimentar, eu sei que não foi fácil. Eu cheguei a pesar 110 quilos. Na pandemia eu perdi bastante peso. E eu fiquei bastante feliz. Só que aí sempre tem uns altos e baixos, né? E é alguma coisa que acaba não me permitindo que você continue. Eu acabei fazendo esse vídeo acho que eu vou até deixar ele mais curto, não sei se vocês gostaram desse tema que eu tô falando, mas eu achei interessante falar, porque a gestação envolve também, né, nós como mulheres. E o canal aqui é pra falar sobre isso. E é isso, gente. Agora eu vou tentar, tava fazendo a questão da marmita, só que aí eu tinha que fazer 2 comidas, porque minha esposa não tá pra marmita. E aí agora quando a gente for fazer compra, eu vou tentar ver se eu consigo novamente fazer pra mim só. E aí fazer a comida que ele gosta de comida fresca, né, do dia e tal. E eu já não tenho muito isso, não. Eu consigo comer minhas coisinhas iguais todo dia. Mas a comida aqui pra mim é gostosa, né? Pra ele não. E eu entendo super, cada um faz o que quer. Então é isso, gente. Esse foi um dia com a gente. Hoje não vai ser um dia que eu vou ter muita coisa pra mostrar, porque ontem a gente não conseguiu continuar o vídeo, né? Então eu continuei hoje. Então vocês não sei se perceberam que foi de domingo pra segunda, não foi no final de semana. Ontem a gente foi pra casa de uns amigos, fizemos um churrasco, a gente fez um bolo. E foi isso que aconteceu. Quando tiver mais novidades por aqui, eu vou encaixando esse vídeo pra postar pra vocês. Aí, enquanto isso, eu vou fazer aqui as coisinhas de Aurora antes que ela acorde.